estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos colocar pressão no sol, no dia. Na verdade, a gente coloca pressão no sol quando a gente acorda antes do sol, né? Então, como eu acordei às 4h30 da manhã, estamos aqui já colocando pressão no sol. Já saí de uma live ali, de uma aula top das galáxias, falando sobre pressão, né? E foi muito massa. E agora eu estou aqui para te ensinar um pouco sobre a série, né, Mudança de Vida, e nós vamos usar um pouco que eu acabei de aprender sobre pressão, porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, que é sobre perdão. Então, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Nós estamos numa série de lives, são 365 lives, estamos quase chegando aí no meio delas, né? Hoje é o dia 152, 1º de junho, um dia maravilhoso. Começa assim uma nova oportunidade, novas oportunidades para você fazer o que precisa ser feito. Já se passaram 5 meses e o que você fez até aqui, né? O que você já pensou, já planejou para poder seguir em frente e fazer aí o seu melhor. Então é importante você ter a noção disso, sabe? De analisar os seus passos, de chegar assim, nossa, eu planejei isso para esse ano, então o que você já fez até aqui? Ah, Michelle, ainda não fiz nada, então ainda dá tempo. Não fica adiando, não fica procrastinando, não fica assim dizendo assim, ah, eu não tenho condição, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. Não olhe para as suas condições, seja uma pessoa decidida a fazer as coisas darem certo, a fazer as coisas acontecerem, tá bom? Então, que nesse mês já te desejando aqui um mês realmente excelente, um mês de fazer as coisas acontecerem, de tirar a sua ideia do papel e mudar realmente de vida. E nessa série Mudanças de Vida, nós estamos aqui te instruindo alguns passos para você de fato mudar a sua vida e conseguir aí ter esse autodomínio, porque com o autodomínio você consegue transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. O nosso texto de hoje está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão e como que isso impacta a sua vida, como isso transforma a sua vida e como traz, de fato, essa mudança, né? Nós já falamos aqui da transição de carreira, falamos do planejamento, dos objetivos, das metas, nós já falamos a respeito da organização financeira que todo negócio precisa ter e você como pessoa física também precisa ter um negócio, ou melhor, precisa ter também as finanças organizadas, né? Você como empresário, como empreendedor que está começando um negócio, é importante ter um CNPJ para formalizar aquilo dali que você está fazendo. Nós já falamos sobre o segredo de todo cristão que está na adoração, que se você tiver um coração adorador ali ao Senhor, pode ter certeza que todas as outras coisas vai fluindo, vai fazendo realmente a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Falamos também sobre o porquê de abrir um negócio, o porquê de você querer realmente fazer essa transição. Não pode ser só pelo dinheiro, não pode ser só porque você está cansado do seu chefe, não pode ser só porque você está cansado do seu trabalho. Tem que ser realmente um motivo real, um motivo válido. Então, é necessário, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas. E quando você faz isso, você é bem recompensado, né? Com aquilo que você vende através do dinheiro que você recebe ali, tá bom? Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E quando a gente vai parar para falar a respeito de perdão, né, há sempre vários questionamentos no sentido assim, eu tenho que perdoar essa pessoa, ela não merece o meu perdão, ela não merece que eu vá lá e cuide dela e ame ela e esqueça tudo o que aconteceu porque ela fez isso comigo, então ela não merece. Primeiro, nenhum de nós merecemos o perdão. Todos os dias, quando nós pedimos perdão ao Senhor, Ele, com a sua graça e misericórdia, Ele nos perdoa, mesmo a gente sem merecer. Só que o amor dele por nós é feito de maneira
maravilhosa, de maneira incontrolável, de maneira que nós nem podemos medir. E esse amor por nós faz com que ele venha nos perdoar. Venha realmente, mesmo a gente não merecendo, ele venha entregar a nós o perdão dele e o amor dele por nós, né? Então, o que acontece? Quando você tem essa mentalidade que a outra pessoa não merece o seu perdão, você fica alimentando mágoas e ressentimentos dentro de você. E esses sentimentos de mágoa e de rancor faz com que você venha prejudicar a outra pessoa e também a você mesmo, porque quando você está com mágoa, você contamina mais a si mesmo do que a outra pessoa. Você contamina a outra só quando fala, sai alguma frase, alguma palavra assim que realmente não edificou aquela pessoa, que, sabe, você acabou falando um palavrão ou machucou de fato aquela outra pessoa. Mas quem fica mais magoado, quem guarda mágoa fica muito mais machucado, fica muito mais preso naquele sentimento do que a outra pessoa que falou alguma coisa. Então, o sentimento de mágoa, de rancor, de ressentimento, ele prejudica muito mais a você do que a outra pessoa. Às vezes a outra pessoa falou e ela nem se lembra, nem sabe, nem tá nem sabendo de nada, mas você está sabendo porque você viveu aquilo. E aí é sempre uma escolha. Eu costumo dizer que o perdão, ele é uma escolha que nós precisamos fazer todos os dias, sabe? De você deixar isso de lado, deixar aquele ressentimento, aquela mágoa de lado, ou você ficar alimentando aquilo dali todos os dias. E quando você fica alimentando esse tipo de sentimento, você fica se magoando cada vez mais, porque você fica preso em ali um sentimento de ódio e fica dizendo assim, ah não, a pessoa não merece, ah não vou continuar, ah não sei o que, e aí fica todo o tempo guardando aquilo dali e prejudicando a si mesmo, porque quando você perde tempo com isso, você não tem mais a criatividade, a sua mente livre para poder fazer o que precisa ser feito, para poder alcançar os seus objetivos, para poder, sabe, parar de procrastinar, parar de adiar aquilo que precisa fazer. E é muito complicado quando você fica preso, de fato, a esses sentimentos ruins. Então, a ideia é que nós venhamos sempre perdoar quem nos ofende, quem nos machuca. Ah, Michele, mas essa pessoa não merece, mas perdoa mesmo assim, porque também nós não merecemos. Tem uma parábola muito interessante que Jesus ele fala na palavra dele, que a respeito do servo, né, que ele foi lá, estava devendo o seu senhor, e aí ele pediu perdão para ele, disse assim, Senhor, perdoa a minha dívida que eu não tenho condições de pagar. E aí, depois, quando ele chorou e clamou ali pelo perdão do seu senhor, ele foi liberado, ele perdoou ele. E aí, quando foi acontecer a mesma coisa com ele, que era para ele perdoar uma outra pessoa que surgiu ali cobrando ele, o que ele fez? Ele mandou prender aquela pessoa, sendo que aquela pessoa usou o mesmo argumento que ele utilizou. Então, quando aquele senhor ele ficou sabendo disso, mandou prender ele também, né? Mandou prender ele e toda a família dele. Então, o que acontece? Às vezes a gente quer ser perdoado, mas não quer liberar perdão. A gente quer só receber, mas não quer dar. E a palavra, ela sempre diz, né, que é melhor dar do que receber. Então, é melhor você dê o seu perdão, dê ali a sua compaixão e receber isso de volta do Senhor. Não é muito melhor do que você ficar se martirizando, se machucando com esses tipos de sentimento ruim, né? Quando liberamos perdão, nós crescemos. Então, a tendência de quem perdoa é sempre crescer, porque você não está mais ali sendo rebaixado naquele nível, né? Você não está mais ali sendo rebaixado por aquelas pessoas que querem te machucar, querem te magoar. Você sobe de nível, você avança para a próxima fase. E isso realmente não tem preço, né? De você ter a mentalidade de perdoar outras pessoas, de você ter ali um posicionamento diferente, de não se deixar levar por aqueles sentimentos ruins, pode ter certeza que os frutos você vai colher e aí você vai crescendo, né? O perdão é uma pressão poderosa. Então, agora eu estava assistindo aqui uma live, né? E aí o Pablo Marçal, né, ele falou que nós só crescemos quando nós recebemos a pressão, quando nós avançamos, nós só podemos avançar quando nós somos pressionados. Então, à medida que você perdoa alguém, você pressiona aquela pessoa também e você se sente pressionado por isso.
E a pressão faz com que você venha romper, venha subir de nível, né? E isso é muito interessante, eu fiquei pensando sobre isso, porque às vezes a gente tem medo de pressão, né? Nós fomos treinados a não ser pressionados, nós somos treinados a não, sabe, a ficar ali no nosso lugarzinho, no nosso cantinho e a não receber esse impulso, essa pressão, né? Para poder romper e crescer. Só que quando a gente vai observando a natureza, quando nós vamos observando tudo que acontece ao nosso redor, só rompe, só cresce quando recebe um certo tipo de pressão. E quando você libera o perdão para alguém, você libera realmente uma pressão sobre aquela pessoa e sobre você mesmo, porque você está mostrando, né, para você mesmo que você não se deixa levar por aqueles sentimentos ruins, por aqueles sentimentos que fazem você ficar preso naquele nível. Então, o perdão, ele faz parte de todo o processo de aprendizagem e de crescimento, porque, por exemplo, quando você faz parceria com alguém e aí aquela pessoa ela acaba te prejudicando de certa forma. Se você não liberar perdão para aquela pessoa, você não vai conseguir nunca mais fazer parceria com outras, porque você vai ficar naquela mentalidade de dizer: ah, então fulano fez isso comigo, então outras pessoas vão fazer também, e aí você fica alimentando esse sentimento ruim e não cresce, né? E acaba não crescendo. Então, quando você se deixa levar pelas mágoas, pelos rancores, pelos ressentimentos, você fica preso em um nível que não dá para crescer, não dá para avançar, né? E aí a gente às vezes assim: ah, Michelle, mas essa pessoa não merece, essa pessoa, sabe, me magoou muito, me fez chorar, me fez, sabe? Mas é necessário perdoar, é necessário, sabe, olhar para ela e dizer assim: olha, eu te perdoo. E só quem tem realmente a essência do Espírito de Deus é que consegue liberar perdão. É que consegue, sabe, se desfazer de sentimentos ruins, é que consegue avançar para o próximo nível, avançar para a próxima fase, porque enquanto ficar preso ali preso naquele sentimento, naquela mágoa, você não cresce. Bom dia, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Então, quando nós liberamos o perdão, nós crescemos, e esse precisa ser o nosso objetivo, sabe? Às vezes a gente fica alimentando um ódio, um rancor, uma mágoa de outras pessoas que falaram alguma coisa pra gente e fica assim preso, sabe? Num limbo, né? Dizer assim: ah, não, aquela pessoa, não vou fazer isso, não vou mais falar com fulano de tal, que ele fez isso e isso comigo. E às vezes isso acaba te prejudicando cada vez mais, né? Às vezes não, isso sempre prejudica, isso sempre faz você, ao invés de subir de nível, de passar para a próxima fase, você ficar preso ali naquela fase. Então, como nós lemos aqui em Mateus, não há como você pedir perdão para Deus se você não perdoar o próximo, não perdoar ali aquela pessoa que fez algo para você, né? Então aí você pode falar: ah, Michelle, mas eu não tenho mágoa nenhuma contra ninguém, eu sempre sou de boa, nunca me prejudico, nunca fui de ficar preso a esses sentimentos. Que bom, glória a Deus por isso. Mas realmente existem pessoas que ficam presas ali naquela mágoa, naquele rancor, dizer assim: ah, eu não vou mais falar com fulano de tal, eu não vou mais fazer isso com ele, não sei o quê. E existe um outro ponto também que, por exemplo, se há algum tipo de ofensa, né, mágoa, que a pessoa acaba prejudicando você, alguma atitude que ela fez que é algo criminoso, você pode sim liberar perdão, mas pode também buscar a justiça em relação a isso, né? O que não pode é ficar, sabe, se martirizando e alimentando aquilo dali e perdendo um tempo preciosíssimo que você poderia estar aplicando no seu negócio, aplicando ali na sua vida, na sua carreira, e romper ali os limites para você poder avançar para a próxima fase, né? Então, Michelle, o que tudo isso tem a ver com uma mudança de vida? Se o seu coração ele não estiver leve, se a sua vida realmente não for uma vida assim sem preocupações, com esse tipo de coisinhas, né, que vão acontecendo no dia a dia, que vão acontecendo no decorrer da semana, do mês, que sempre vai levantar pessoas, né, que não tem nada a ver com você, que fala alguma besteira, e quando você sobe para um próximo nível de mais maturidade, de olhar para essas pessoas e não se deixar influenciar por aquilo que elas falam contra você,
pode ter certeza que você vai crescer muito mais. Você vai crescer muito mais, porque como eu falei, a pressão ou melhor, o perdão é um tipo de pressão. E quanto mais pressionado você é, mais você cresce, né? Eu tava comentando agora que eu tava assistindo uma live e isso que ele tava falando era muito realmente interessante, né? Por exemplo, quando você coloca ali uma semente para ela poder crescer e virar uma árvore ou uma planta ali bem grande, o que que acontece? Ela precisa ser rompida e para isso ela recebe uma pressão tão forte ali da terra, da natureza em si, ela recebe uma pressão tão grande que a semente ela se parte e nasce alguma coisa dali. A mesma coisa acontece conosco, então às vezes a gente fica fugindo da pressão mesmo, assim, ah não, quero ficar aqui na minha porque é melhor. Só que quanto mais pressionado você é, mais resultado você pode dar. Quanto mais pressionado você é, mais transformação você pode gerar. Então, quanto mais você sabe, às vezes, e isso acontece muito comigo, de estar vivendo assim, ai, nossa, meu Deus, tem tanta coisa pra me fazer e eu não sei por onde começar, e aí eu fico toda perdida e às vezes eu fico, ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, só que quando eu olho para trás e percebo tudo que já aconteceu, todos os desdobramentos que eu já fiz, eu percebi o quê? Que houve um rompimento, um crescimento, por tanta pressão que eu estava recebendo. Então, quando você recebe essa pressão, você começa a romper limites, a romper barreiras, sabe, a não ser mais a pessoa que você era antes. E aí a gente pensa o quê? Por exemplo, quando você está nessa transformação, nessa transição de carreira, né, de sair do ser empregado e começar a ser empreendedor. Antes você achava que isso não era possível, que era algo muito, muito, muito distante. E aí quando você finalmente rompe essa barreira, quando você toma uma decisão e de fato começa o seu negócio ali, o que que acontece? Você cresceu, você recebeu tanta pressão, colocou assim tanta energia naquilo dali que você acabou crescendo. E hoje, não sei se acontece isso com você, mas pelo menos comigo, eu não consigo mais me imaginar a mesma Michelle que eu era 2 anos atrás, porque, sabe, a minha cabeça explodiu tanto, com tanta pressão, com tanta diferença que fui acontecendo realmente nesses últimos 2 anos, que não tem mais como voltar atrás. Agora é romper outras barreiras, é subir outros níveis, né? É abrir outras lojas, é crescer no mercado, é fazer realmente a diferença na vida das pessoas. Então, tudo isso faz parte do processo de crescimento e a gente realmente precisa aceitar, precisa viver aquilo dali, viver aquela pressão e não fugir dela, que a maioria das pessoas elas fogem quando se sente pressionado, quando percebe assim, ah, não, eu vou ficar aqui na minha, que é melhor. Mas quando nós entendemos que tudo isso faz parte, que é necessário você ser pressionado, que é necessário você receber essa pressão para que isso gere transformação, a sua vida ela passa por um próximo nível, passa por uma próxima fase. E aí você percebe que não precisa mais ficar perdendo tempo com picuinhas, tempo com mágoa, com pessoas falando mal de você, com pessoas, sabe, querendo derrubar você. E aí, quando você se destaca da maioria, né, porque a maioria é o quê? É pessoas da CLT que estão ali vivendo, tá no modo sobrevivência, onde trabalham para pagar contas e aí pagam as contas e compra algumas pequenas coisas e aí tem que trabalhar para pagar aquilo dali. Então é uma corrida de ratos, é um ciclo, né, onde ela fica ali todo o tempo no automático. E aí quando alguém do meio dela, da convivência dela, rompe aquilo dali e sai daquele nível, e como ela não conseguiu fazer isso, a tendência é que ela fique com inveja mesmo, que ela fique falando mal, que ela fique criticando, dizendo, ah, isso não vai dar certo, ah, meu amigo começou e não terminou isso daí, então realmente não vai dar certo, esse mercado tá muito saturado, já tem muita gente com um negócio desse, ah, isso daí é muito difícil e tudo mais. Então ela quer que você se rebaixe ao nível dela e não que ela cresça e quer aprender assim como foi que você chegou lá. A verdade é que as pessoas elas só conseguem reconhecer que você está em um outro nível quando elas conseguem ver os resultados. As pessoas são muito materiais, né? Então elas só conseguem perceber que você está
avançando, que você está em uma outra fase, quando elas veem os resultados. E aí, às vezes, a gente fica se escondendo desses resultados, ficar com medo daquilo que as pessoas vão pensar. Mas, na verdade, quando você traz resultados positivos para você e para o seu negócio, você pode também gerar transformação na vida de outras pessoas. Quando você parte do pressuposto que você ensina aquelas outras pessoas assim, olha, eu estou fazendo isso aqui no meu negócio e está funcionando, e está dando certo, então aplica no teu também, ou então começa o teu negócio também. Uma coisa que eu adotei para mim, né? Quando eu falo com alguém sobre negócio, eu me inspiro muito nas pessoas, eu aprendo demais. E aí, quando alguém fala para mim assim, eu tô pensando em abrir um negócio, eu falo para ela, vai lá e faz. Porque a maioria das pessoas diz assim, não começa não, tem a pandemia, tem não sei o que, tem não sei o que. A maioria das pessoas são negativas e falam isso olham a abertura de um negócio de maneira negativa, né? Mas nós temos que ser pessoas diferentes, porque por mais que seja desafiador, é necessário continuar, porque ser empreendedor é o que realiza os nossos sonhos, né? Ontem eu estava falando com uma amiga minha que é dona de uma loja. Ela já está no processo da abertura da terceira loja e eu fiquei assim muito orgulhosa dela, porque a gente se conhece há bastante tempo. E aí ela tava falando pra mim, né, que como é difícil dar conta de tudo, como é difícil ser realmente dono de um negócio, porque é tão fácil ser empregada, é tão fácil estar ali recebendo o seu salário todo mês, mas é muito realmente difícil mudar, fazer essa transição. E aí eu falei pra ela assim, realmente é um desafio muito grande, mas só o fato de você ser empreendedor é aquilo que te possibilita realizar os teus sonhos, e isso não tem preço. Então, todo o sacrifício, todo o desafio, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós carregamos, a cruz que nós carregamos, né, ao se expor dessa maneira, ao ter que aparecer nas redes sociais, ao ter que, ser um vendedor nato ali, oferecer para várias pessoas o teu trabalho, o teu negócio, o teu produto. Quando você se expõe dessa maneira, você está ali valorizando o seu negócio, você está ali dizendo assim, olha, isso aqui é meu, é o meu sonho, é a minha construção. E quando você, através desse sonho, desse negócio, você consegue realizar os seus outros sonhos, realmente isso não tem preço. E vale a pena todo o sacrifício. Vale a pena você abrir mão de mágoa, de rancor, de ressentimento, de picuinha, de gente que não sabe que não sabe de nada e fica falando besteira. Vale a pena tudo isso. Porque realmente é um processo, ninguém nasce do dia para a noite rico, né? Não tem como, as pessoas elas passaram por um processo de construção. Michele, meu sonho não é ser rico, mas é ter o suficiente para poder realizar os meus sonhos e abençoar a minha casa, a minha família e a vida de outras pessoas. Isso é ser rico. Sabe, é quando você tem mais do que o suficiente, não só para você, mas para outras pessoas, para transformar a vida de outras pessoas. E esse tem que ser o nosso objetivo, sabe? O nosso grande sonho de você poder ajudar outras pessoas, ajudar a sua própria família, porque se você não tiver nem para você, como que você pode abençoar a vida de outros? Se você não ser uma pessoa rica, uma pessoa cheia de abundância, como você vai transformar a vida de outras pessoas? O Jesus que nós servimos, o Deus que nós servimos, ele precisa ser notado na vida de outras, através de outras pessoas na nossa vida. E para que isso aconteça, a nossa vida tem que ser diferente. Nós precisamos ser pessoas diferentes. E talvez este seja o maior desafio, porque o mundo tá cheio de muitas pessoas iguais, né? De muita coisa parecida. E ser diferente é um desafio, porque aquilo tem um ditado que diz, né? O prego que se destaca acaba sendo martelado, porque a pessoa quer que todos fiquem ali no mesmo nível. Só que nós temos que ser diferentes, temos que ter uma mentalidade diferente, temos que buscar um comportamento diferente, para que realmente o Senhor ele venha a ser glorificado através da nossa vida, do nosso negócio e da realização dos nossos sonhos. Então, que nessa quarta-feira maravilhosa, 1º de junho, você venha refletir sobre o que está te prendendo em relação a mágoas, a rancores, a ressentimentos, né? O que você está sentindo relacionado a outra pessoa que está ali te prendendo, que está ali te impedindo de avançar, de ir para a próxima fase. Abra mão desse orgulho, abra mão desses sentimentos ruins, deixe o seu coração limpo, o seu coração livre para receber grandes obras que o Senhor tem para fazer na sua vida.
tá bom? Nós estamos aí iniciando mais um mês, que esse mês seja realmente maravilhoso e um mês realizador de objetivos, de meta, que você realmente não deixe para o final do ano ou só para o outro ano aquilo que você decidiu fazer esse ano de 2022, né? O tempo tá passando, tá correndo e se você ainda não fez nada daquilo que você planejou, comece a fazer, trace uma estratégia, trace ali um plano de ação e faça realmente acontecer. Não espere o melhor momento, porque esse melhor momento ele não existe. Não espere você ter condições necessárias, porque você nunca vai ter. Coloque pressão realmente naquilo que você quer realizar, para que você possa romper, tá bom? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado e por todas as realizações que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O que seria de nós sem o Senhor, meu Deus? O que seria de nós? Tudo que nós queremos é te encontrar, é te bendizer e fazer a tua vontade. Deus, que o Senhor venha abrir a nossa mente e nos mostrar para quem nós precisamos liberar perdão, quem nós precisamos, meu Deus, tirar essa mágoa, esse rancor que tem dentro de nós. Que o Senhor venha realmente estar na direção das nossas vidas, nos mostrando aquilo que nós precisamos fazer para crescer. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Tenha um dia maravilhoso e eu quero fazer um convite especial para você lá no Instagram da loja, da Micacel. Nós vamos fazer uma live hoje bem top, assim, sobre como apimentar a relação. Vai ser bem interessante para você que é casado, que tá querendo ali deixar o seu relacionamento bem interessante. Nós te convidamos a estar lá conosco, tá bom? Vai acontecer às 7h30 da noite. Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27. Beijão.